Então, pessoal, estamos aqui hoje, né, para finalizar a nossa semana, segunda semana de saúde mental, da Equilíbrio Mente-Corpo. E a gente convidou a doutora Claudete Milaré, que é uma grande parceira, né? A Claudete é supervisora de MDR e ela também ministra o curso de Mindfulness em MDR. Depois ela vai falar um pouquinho sobre isso. A gente hoje vai ter um tema que é mindfulness e saúde mental, cultivando o equilíbrio emocional. Porque a gente acredita, e eu conto sempre a história de quando eu fui para uma conferência da Indria, foi lá onde eu conheci o mindfulness, e lá eu encontrei 4 ou 5 audiências de palestras sobre mindfulness e MDR. Isso foi em 2016, né? Quando eu cheguei aqui de volta, eu fiz o curso de Mindfulness. Logo em seguida, a Claudete começou a dar o curso de Mindfulness. Então, é, um grande achado Mindfulness junto com o MDR para a gente trabalhar com nossos pacientes. Então, a gente convidou a Claudete e ela vai ministrar essa live aula, né, que a gente vai estar assistindo hoje. Então, Claudete, é com você. Já coloquei você como co-host, Ok. tá? E vamos lá, pessoal. Primeiro eu quero agradecer, né, a presença de todos aqui num sábado à tarde, né, propício para estar com a família, e nós aqui reunidos para falar de mindfulness, de equilíbrio emocional. Então, nós vamos trabalhar juntos hoje em reflexão. Essa é a proposta, né? De nós estarmos antenados. O que que é mindfulness? O que que é o equilíbrio emocional? Mindfulness, ele já diz, né? Atenção plena. Se a gente estiver pleno e consciente, a gente vai ter equilíbrio. Então, nós vamos começar a ver um pouco aqui do que eu trouxe, né? Eu vou mostrar alguns slides, mas durante esse processo nós vamos ter algumas práticas também, né? Claro que nós não vamos ficar fazendo práticas longas, né? Porque o tempo não permite, mas para que nós possamos entender qual é o benefício, né, do mindfulness na saúde mental, ok? Esse é o nosso tema, né? Quando a Ana me mandou esse tema, eu fiquei pensando, Jesus amado, mas isso é uma coisa muito extensa, muito grande, né? Como que a gente vai condensar isso numa horinha para que a gente possa entender, né? O benefício é tão grande de mindfulness na saúde mental, o quanto que a gente passa a ter mais equilíbrio, que eu fiquei pensando, eu confesso que eu fiquei pensando o que que eu poderia trazer de uma forma que nós podemos todos juntos internalizar isso melhor, né? Vamos praticar mindfulness, vamos levar mindfulness para os nossos clientes, mindfulness com MDR, depois a gente fala um pouquinho, é fantástico. Então vamos lá. Aqui é um pouquinho da minha trajetória, né, do que eu andei fazendo enquanto psicóloga. É, o grande marco de mindfulness na minha vida foi o doutorado, né, que caiu assim de bandeja, eu costumo brincar, né, foi uma encomenda. E a gente corre, faz formação, na época era ainda muito difícil no Brasil, né? Eu tinha visto um trabalho da Ana Castelo, lá na FZ, que ela falou do mindfulness, que ela já estava vendo isso, já tinha visto na Unifesp também. E aí abracei a causa, fui fazer todas as formações possíveis e imagináveis para entender e aprender, né? E a entrar também nesse mundo mindful, né? Que a gente, se a gente não entrar, a gente não consegue passar. Hoje eu faço um pós-doc, né? Com o tema MDR, né? Então, logo a gente vai ter aí também um assunto para falar sobre esse trabalho. Eu fiz mestrado em psicologia da saúde, focado na psicologia do trabalhador, o que também aprendi bastante. Enfim, todas as especializações, né? As formações em mindfulness, que também foi uma questão muito importante, não só da minha carreira profissional, mas também na minha vida pessoal, né?
Aqui algumas lembranças positivas de mindfulness, né? Já que o nosso tema hoje maior é mindfulness, né? Nós temos a Sara, né? Que é uma grande neurocientista, que ela esteve no Brasil num dos congressos internacionais de mindfulness, e eu consegui fazer um workshop com ela muito legal. Aqui do lado tem o Tim e o Paul, né? O cursor, que foram os meus mestres em MBCT, né? Formação de Mindfulness em Oxford, que eu aprendi muito com esses dois, né? Embora não dominasse o inglês, mas consegui fazer a formação toda. Aqui eu tenho uma lembrança também muito positiva com o John Kabat-Zinn, né? O criador de Mindfulness, do primeiro programa de Mindfulness, né, de 8 semanas, criador foi John Kabat-Zinn, né? Então eu tive também o privilégio de fazer um retiro com ele na Espanha, o que eu aprendi muito, não só sobre mindfulness, mas sobre trauma também, que ele é um grande conhecedor do tema. Aqui nessa outra imagem tem essa figura maravilhosa que é a doutora Vidyamala, que eu respeito muito. Ela tem um trabalho gigantesco, né, e uma formação sólida em mindfulness, trabalho com a dor, né, como a gente pode utilizar. Então, tem recursos poderosos. Eu até apresentei no congresso, no último congresso do ano passado, um trabalho sobre fibromialgia, utilizando os recursos que a Vidyamala ensinou. Então, é um pouco isso. Resumindo, né, o que os meus marcos de mindfulness. Aqui também apresentação em alguns congressos, né? Na época da final da pandemia, nós tivemos no Congresso Nacional, Internacional aqui no Brasil, o João Cabazin, ele não veio ainda para o Brasil, ele fez uma conferência online e nós conseguimos meditar com ele. Aqui, congresso em Portugal, levando mindfulness, né? A parte mais científica, que eu trabalhei na Unifesp. Aqui na Espanha, também, né, eu trabalho com as minhas queridas crianças nessa imagem, né, foram 4 classes com esse número de crianças que eu trabalhei. Então, é uma satisfação poder falar e agradecer a todo esse pessoal que participou. E também os congressos nacionais, né, que têm sido feitos pela Unifesp de Mindfulness. A Mindfulness, né, e EMDR, né, também, alguns congressos que eu participei, congressos de família, levando a prática de Mindfulness. Seria tão bom se nós pudéssemos, né, incorporar o Mindfulness na família, na instituição, né, nos consultórios, nas escolas, na educação, hoje já existe mais, né? Talvez nas famílias precisaria ter mais conscientização, né, do mindfulness porque os pais não sabem o poder que mindfulness tem sobre a educação das crianças, né? O que que eles aprendem com isso. Já falei um pouco, né, desse trabalho sobre fibromialgia, né, que eu apresentei em novembro lá no Congresso de MDR. O congresso anterior eu falei sobre autorregulação. Aqui também é um trabalho que eu realizo, né, que eu utilizo muito mindfulness, né? Eu sou rotariana do grupo do Rotary Butantã de São Paulo. Então, nós fazemos muitos trabalhos onde o mindfulness surge com bastante alegria. Esse trabalho aqui, eu não tenho autorização para mostrar as imagens, mas eu fiz com 120 adolescentes, né? Utilizando mindfulness nas escolas, é um trabalho do Rotary. Foi um trabalho muito importante, e aí dá para a gente notar o quanto que isso traz um resultado fantástico, né? Para os nossos adolescentes, na utilização de mindfulness. Aqui, nessa escola, eu já usei não só o mindfulness, mas também um protocolo de MDR. Não dá para falar agora, porque é um trabalho muito grande, só para, né, trazer para vocês o quanto que nós podemos utilizar mindfulness. Aqui é o que a Ana me pediu para falar um pouco sobre o curso de MDR Mindfulness, né? Essa é o momento em que fazíamos ele presencial antes da pandemia, né? Eu sempre, no presencial,
utilizo o máximo 15 pessoas para que eu possa dar atenção para todos e verificar se realmente estão incorporando a prática, junto com a MDR. E esse curso é um curso longo, de 16 horas, né? Na verdade, poderia ser até maior, mas a gente consegue fazer, porque depois, com tudo que o curso oferece, o material é extenso, né, Ana? Então, dá para o pessoal estudar e ampliar isso. Na verdade, os cursos são assim mesmo, né? É, mas esse curso, ele traz o quanto que o mindfulness ajuda na terapia de NDR, em que momentos, né? Às vezes a gente tem a sensação de que nós vamos usar mindfulness só na primeira e na segunda fase. Não, a gente usa o mindfulness nas 8 fases da terapia de NDR, né? Tem recursos de mindfulness em todas as fases, principalmente a nossa, né? Como nós nos regulamos para atender, né? Como nós praticamos, como nós incorporamos as práticas para que a gente possa introduzir mindfulness com os nossos pacientes. Então, aqui é o nosso tema, né, principal, Janeiro Branco, saúde mental, prevenção e quebra de estigmas. Esse foi o primeiro pensamento que eu tive quando a Ana me trouxe o tema, né, de mindfulness e equilíbrio emocional. Então, por que em janeiro, né? É, por que saúde mental? Por que prevenção e quebra de estigmas, né? Que, que engloba esses temas. Então, vamos pensar primeiro, por que Janeiro Branco? Janeiro Branco, né? Janeiro, o que é? A gente está começando o ano. Quando a gente está começando o ano, é quando a gente começa a fazer uma série de propostas, né? Deixa eu mudar aqui, pera. O primeiro mês foi o mês escolhido para representar o Janeiro Branco, né? Vamos pensar nessa folha em branco que a gente está olhando aí. Que a gente pode projetar nessa página em branco agora, né? Ou seja, que mudanças eu quero fazer esse ano? Que é bem isso que a gente faz no começo do ano, né? A gente se propõe a fazer várias mudanças, né? E nós podemos visualizar individualmente quais seriam as nossas mudanças. Alguns já fizeram, outros ainda não, outros podem estar fazendo agora, mas repensando, né? O que isso significa, né? Janeiro Branco. Será que é só para nós psicólogos falarmos da saúde mental? Ou será que a gente pode também incorporar isso para a nossa vida, para a nossa autoajuda? Pensando que a cor branca é a cor que representa a, a paz, o espírito, né? Pode representar também o começo de uma história que a gente vai começar a contar daqui para frente. Então, como é importante, né? Nós estarmos antenadas ao Janeiro Branco, a esse tema que às vezes a gente não pensa, janeiro branco, a gente entra no automático, é a semana da saúde mental e pronto. Mas a gente tem que saber qual é o significado disso. Pensando um pouco também, né, agora, em saúde mental. O que significa saúde mental? Lembrando um pouco das teorias, a gente tem diversas teorias para a gente explicar o que é saúde mental, né? É o estado de bem-estar no qual o indivíduo, né, realiza suas habilidades, lida com os estresses da vida, trabalha de forma produtiva e frutífera e também é capaz de dar a contribuição à comunidade, né? Se eu estou ligado, né, a todos esses conteúdos, eu estou com a minha saúde mental ok, né? E o que a OMS, né, fala sobre saúde mental, né? A saúde mental é muito mais que a ausência de doença e transtornos, né? Ela é um estado de bem-estar integral que engloba os aspectos emocional, psicológico, social de uma pessoa. Será que nós olhamos para nós mesmos, para os nossos pacientes, com essa integração do emocional, do psicológico, do social, todos esses aspectos que englobam a saúde mental? Né? Então a gente começa a pensar um pouco nisso, porque esse também é um caminho para o equilíbrio emocional. Então, uma reflexão, né?
sobre isso. Ter saúde mental significa equilíbrio emocional e capacidade de lidar com as adversidades da vida. Será que nós estamos, todos nós, ligados, né, conectados nessa frase? E nós estamos conectando elas também nos nossos atendimentos? Prevenção e quebra de estigmas, que a gente falou lá atrás, né, que era uma das propostas de falar um pouco, né? Quando a gente pensa em prevenção. Como a gente cuida do nosso corpo, a gente vai na academia, né? A gente acha que é importante. Hoje existe uma proposta muito grande de autocuidado, né? No sentido de manter uma imagem perfeita, né? Então, a mente também precisa desses cuidados preventivos, né? E a gente precisa incluir isso, né, no foco da saúde mental, né? A terapia, o lazer, o sono, né? A qualidade, como é que nós estamos tendo, né? Como é que estão as nossas atividades? Na vida a gente tem atividades que são nutridoras e atividades que são desgastantes, né? Como é que a gente está ajustando a nossa balança, né? Será que a gente, às vezes, não sai do esquema e acaba tendo mais atividades desgastantes do que nutridoras? A gente precisa estar sempre prestando atenção nisso, porque se nós ficarmos propensos a muitas atividades desgastantes no nosso dia a dia, a nossa tendência a ter depressão, entrar no funil da exaustão, é muito grande. É claro que a gente sabe que tem algumas atividades desgastantes que, às vezes, depois que elas terminam, elas são nutridoras. Então, a gente tem que organizar bem isso, né? Por exemplo, limpar a minha casa pode ser desgastante, mas depois, quando eu termino e ela está cheirosinha, ela passa a ser nutridora. Agora, se eu tenho, né, só atividades que me desgastam, aí eu tenho que rever isso, porque aí eu não vou conseguir ter equilíbrio emocional e nem saúde mental. Então, vamos pensar em como buscar, né, um propósito, né, para essa necessidade que a gente tem, não só biológica, como psicológica também, para que a saúde mental entre na nossa vida de uma forma bem forte. Eu vou trazer dois temas aqui para reflexão, né, para refletirmos juntos da psicologia existencial. O que estrutura a nossa existência? Para a gente começar a entender um pouco essa questão de equilíbrio emocional, de saúde mental. Então, nós temos, né, de acordo com o Victor Frankl, dois temas importantes, que é a necessidade de sentido, que é o porquê, e a narrativa pessoal, o como. O que a gente pode entender, né, desses dois conceitos? Então, a necessidade de sentido, o porquê, a gente foca um pouco na questão da resiliência, né? Porque quando a gente tem resiliência, a gente consegue suportar quase tudo, né? Entrando um pouco naquela questão do como. Se a gente não tiver um sentido, né? A vida fica um pouco vazia, o existencial fica um pouco perdido. Muitas vezes, aí, quando a gente não tem, né, essa questão é, junto com a gente pode manifestar tédio, depressão, ansiedade, que é a mesma coisa que eu falava anteriormente, né? Eu estou lutando, né, para as coisas que eu preciso, para as minhas atividades nutridoras, ou eu estou, né, deixando que só as desgastantes entram na minha vida. Então, essa direção, né, o sentido ele funciona como uma bússola interna. A gente precisa ter isso dentro da gente, né, para que nos ajude a priorizar as decisões, a encontrar valor, mesmo em situações de sofrimento inevitável. Outra questão também, né, que está dentro do que estrutura a minha existência, do Franklin, é a narrativa pessoal, o como, né, que a gente usa muito na teoria sistêmica, né? Quem trabalha com família, casal, sabe o quanto isso é importante, né? A questão da história,
quando nós contamos a nós mesmos sobre quem somos, né? E a gente tem falado muito nas diversas abordagens de terapia, o quanto que trabalhar a história é algo muito importante, né? Por quê? Porque quando a gente tem uma história, né, a gente traz a nossa identidade, a gente é o próprio autor, o protagonista dessa história, né? E aí a gente é capaz de conectar com eventos passados, presentes, intenções futuras. Aí a gente cria uma identidade coerente. É tão interessante quando nós estamos trabalhando, né, na primeira fase do MDR com a história clínica, é conhecer a história do outro, entrar nessa história, o quanto que a gente descobre. E aí, às vezes, a gente passa a refletir na nossa própria história também, né? Isso é importante, o que a gente vem falando muito atualmente também nas terapias, a questão da ressignificação, né? A narrativa ela permite transformar fatos isolados, né, que são os traumas, os fracassos ou sucessos, nessa etapa de crescimento que a gente está precisando olhar também para isso. A gente precisa mudar a forma como a gente narra um evento, né, procurando trazer o impacto emocional, né, que tem sobre a gente mesmo. Então, vamos pensar um pouquinho nessa narrativa pessoal, se nós estamos, né, conectados a isso. Dentro da necessidade de sentido, né, a gente sabe que nós temos um cérebro, ele constrói uma identidade com uma história contínua. Nesse processo é que vem as promessas, né? Como é que vai ser daqui para frente? Diferente? Como é que eu vou fazer daqui para frente? Ele volta de novo, né? Aquele papel branco do início. O que eu projetei hoje, né? Por exemplo, para 2026, né? Eu posso criar ali uma narrativa, né? Como será diferente esse ano? Como eu serei diferente? O que eu me proponho para este ano? Isso pode ajudar a reduzir a ansiedade existencial, né? Quando eu começo a lidar um pouco, né, com essas narrativas. Dá para reforçar também a sensação de controle sobre o futuro. Os cérebros apreciam as ritualizações, né, que envolvem repetição constante, especialmente quando elas são compartilhadas socialmente, né? E isso se manifesta de várias formas. Como que as famílias, as mídias, né, as redes sociais hoje acabam reforçando a ideia de um novo começo, né? Ah, eu olho, eu vejo, eu compartilho e eu me programo para fazer, né? Então, esse programar para fazer essas promessas, né, pode sinalizar valores positivos, como autocuidado, disciplina e crescimento, porque nós estamos aprendendo, né, com o que a gente traz, com o que a gente vê e se reforça na família, nas mídias, né? Existe aí um componente de conformidade social, pois esperamos que as pessoas busquem a melhoria contínua. Então, esse conceito, né, de como as influências acabam interferindo de certa forma na nossa vida e o nosso cérebro, né, traz isso muito. É importante a gente estar olhando também, né? É uma pergunta que a gente pode voltar lá para aquele papel branco e fazer. Como posso começar o ano de 2026? O novo ano apenas se concretizará mediante a evolução do comportamento e das perspectivas. Então, voltando ao que a gente falou anteriormente, a força de um ritual, ela está no sentimento de união, né? Ela gera o impacto da saúde mental. Mas depende também da conversão desse simbolismo em ações concretas. Não adianta nada eu usar os rituais de, né, o que eu aprendo nas redes, o convívio com o grupo familiar, né, se eu não manter, né, esse impacto, esse aprendizado, isso que eu estou convivendo, de forma concreta.
regulação pode ajudar, né? A gente estar agora nesse início de ano um pouco mais otimista, pensando, agora vai dar certo, 2026 vou dar o meu melhor, né? Então, assim, uma pessoa que realmente não está bem emocionalmente acaba dificultando, né, ter esses pensamentos e trazer, né, esse otimismo. E como a gente estava falando anteriormente sobre as promessas, né, o cuidado que precisa se ter com as promessas rígidas, porque se elas são quebradas por pequeno lapso, elas podem ser abandonadas impedindo a continuidade, né? É, Isso pode acontecer em várias tentativas, né? Se de repente eu tenho a promessa de fazer um regime, uma dieta, a promessa de estudar, a promessa de deixar de tomar álcool, tem uma série de promessas que normalmente as pessoas fazem, principalmente para nós que atendemos pessoas, né, que nos procuram com problemas e que chegam, né, muitas vezes com essa questão, mas nem sempre conseguem, né? E o que acontece quando as promessas rígidas são quebradas? Aí nós temos, eu não sei se vocês conhecem, o ciclo da indulgência, e arrependimento, né? Eu acho que todos nós vivemos um pouquinho disso. É aquele efeito, né? Que diabo é isso, né? Tem alguns pesquisadores, né? Que trabalham com esse ciclo. O que é ceder à tentação, né? Aí, normalmente a pessoa começa, então agora, esse ano, né? A minha regra não posso comer bolo, porque eu preciso fazer dieta, né? Aí, de repente, né, acaba cedendo a alguma tentação, mesmo que for pequena. E isso pode desencadear uma resposta cognitiva. Aí a pessoa diz: que se dane, eu já estraguei tudo mesmo, né? Então, após esse deslize, a pessoa experimenta uma mudança cognitiva, em vez de simplesmente retomar o plano original, que é eu não posso comer bolo, então foi só um deslize, eu vou voltar à minha ideia inicial. Não, ela quebra essa regra, e a atitude é tudo ou nada, né? E quando essa regra se quebra, será que a pessoa consegue chegar até o fim? Né? E aí vem, ceda totalmente a tentação, e aí o ciclo se vai, né? Vai impulsionando pelo pensamento, já estraguei tudo, aí continua o pensamento, aí exagera esse comportamento tentador. Por exemplo, a pessoa que tem uma compulsão alimentar, ela vai e já come o bolo inteiro, né? Porque ela já comeu um pedaço, ela já saiu da promessa, né? Vai consumir além daquilo que ela poderia consumir. Aí, a partir daí, vem o sentimento de culpa, né? Esse exagero de consumo, ele é seguido por sentimentos muito fortes de culpa, né? Vergonha, arrependimento, né? De manter esse autocontrole, né? A pessoa, não sou capaz, aí vem os pensamentos negativos, não consigo, não sou capaz de lidar com isso, eu sou horrível, tem todos esses pensamentos negativos, né? E aí, por último, né, no ciclo é o buscar conforto. E para lidar com esses pensamentos negativos, culpa, vergonha, a pessoa acaba buscando conforto. É, muitas vezes na tentação de iniciar novamente o ciclo, né? Como comer mais. E aí vai reiniciando o ciclo da indulgência. Então, é muito comum, né? É, esse tipo de atitude, né? Essas cognições que aparecem, que a gente tem que lidar, né? Hoje a gente fala muito, a obesidade é algo que vem muito, né, nos nossos consultórios, nós também temos que ter esse controle, e a gente pode pensar, né, nesse ciclo,
com vários outros sintomas também. E aí uma pergunta, né? Qual é o sentimento que vem quando as promessas falham? A gente tem um espaço interno para investigar isso? Será que todo mundo tem, né? Um amigo para conversar, uma família que ouve, uma terapia. O que que acontece, né? Quando as nossas promessas falham? Como que a gente se sente? Promessa de cuidar das finanças, promessa de fazer academia, promessa de perda de peso, são essas as promessas, né? Que a gente faz e às vezes a gente entra no ciclo da indulgência, porque a gente não consegue cumprir. E aí sai do equilíbrio emocional, né? E como o mindfulness pode ajudar? A gente já falou um pouquinho, né, dessa psicologia existencial, de como a gente vive, quais são os nossos comportamentos. E agora a gente vai pensar um pouquinho no mindfulness, né? É, a gente vive, né, num processo, eu às vezes me incluo nessa também, e tenho que me policiar o tempo todo, né, de estar no piloto automático. Quando a gente está no piloto automático, que é bem o que traz esse desenho aqui, né? A gente tem mil coisas no cérebro, na mente, né? Tem mil coisas para fazer, não, e a nossa atenção, a nossa consciência, a nossa presença, ela fica muito longe, porque nós ficamos mais reativos, mais distraídos, a gente fica lutando, né? Em função de todas essas questões que aparecem, e quando a gente está no piloto automático, a gente não consegue enxergar muita coisa que acontece à nossa volta. Principalmente fazer as mudanças, né? A gente tem propostas, a gente tem promessas, mas de repente, sem que a gente perceba, a gente entra no piloto automático novamente e a promessa vai por água abaixo, e a proposta vai por água abaixo. Quando nós estamos nesse outro lado do cérebro aqui, consciente e presente, é muito mais fácil para lidar com esse automático. A gente consegue colocar freio, a gente consegue falar não, a gente consegue dar uma resposta mais gentil a uma reação agressiva quando ela surge, né? Menos distração, né? O processo de luta e fuga também fica muito mais fácil para lidar. Falamos do piloto automático, de mindfulness. Então, o que que significa mindfulness? Na nossa tradução em português, a palavra mindfulness significa atenção plena, né? E o que que é atenção plena? Atenção plena é a consciência cultivada através de um foco de atenção prolongado e específico que é deliberado, voltando ao momento presente, livre de julgamento. Esse é o processo para a gente sair, né, do piloto automático. Quando a gente consegue fazer as nossas práticas, quando nós aprendemos mindfulness, nós temos aí uma facilidade bem maior, né, de estar presente no aqui e agora, como diz o Cabazinho, né? Bom, então agora nós vamos fazer uma prática rapidinha. Eu quero que vocês façam alguns ajustes aí na cadeira. Eu nem vou tirar a tela, porque assim todo mundo fica à vontade. Bom, acho que era bom, né, para eu ver todo mundo fazendo. Então vamos lá. Eu vou pedir para vocês, então, gentilmente, fazer alguns ajustes aí no corpo. Se alguém não quiser abrir a janela, não tem problema, mas o convite é para que todos façam. É, de uma forma cuidadosa, veja se os pés estão firmes no chão, fixados. Eu vou pedir para vocês trazerem a mão de vocês assim, nessa posição, e vocês vão fazer esse movimento assim, para a esquerda e agora para a direita.
E continue. Muito bem. Acho que já deu para a gente sentir como foi esse movimento, além da gente movimentar um pouco com atenção aos braços. Eu quero saber como foi, né? O que que vocês sentiram? Como foi essa experiência de circular do lado direito primeiro, do lado esquerdo primeiro do direito? O que que vocês perceberam durante essa prática? Foi fácil? Relaxante. Comecei a bocejar, foi muito bom. Alguém falou? Eu disse que foi relaxante, comecei até a bocejar. Ok. Que mais? Relaxante. Pode escrever no chat também, quem não quiser falar. Eu acho que quando eu fiz, eu tive que estar bastante atenta a poder fazer, executar um movimento no sentido horário e anti-horário. Então, essa atenção me traz para os braços, porque Exato, me trouxe para o movimento e fazer, então, para que eu pudesse fazer nos dois sentidos. Então, você fica ligado só nisso e não em outra coisa. exato. Então, essa prática, o que que ela pode trazer? É a percepção de algo novo, como a Raquel disse, né? Esse exemplo de mudança é um exemplo da neuroplasticidade, como a gente tem que levar a atenção, né? Agora eu fiz assim, agora eu fiz assim. No terceiro, eu nem sei se eu estou do direito, se eu estou do esquerdo, se eu não ficar com a mente e com a atenção focada, né? Então, quando a gente fala que é uma mudança, um exemplo da neuroplasticidade, a gente tem que pensar que a neuroplasticidade é uma propriedade do sistema nervoso de modificar a sua organização estrutural e funcional em resposta às experiências de estímulos, né? Ele não é, a neuroplasticidade ela não é um órgão estático. O cérebro possui uma natureza plástica, né? Isso significa que ele modela fisicamente à medida que a gente vai aprendendo. Conforme a gente vai focando cada vez mais a atenção, a gente vai conseguindo nortear direita e esquerda os movimentos, né? E isso é a capacidade que fortalece as conexões dos neurônios, né? Das sinapses, esse foco de atenção, essa qualidade de atenção, né? Então, a prática de mindfulness, ela também fortalece as conexões neurais ligadas a foco e a autorregulação. Por quê? Porque a gente está trabalhando com a neuroplasticidade também, né? É como se a gente estivesse musculando o nosso cérebro, tá? Depois eu vou colocar um link para vocês. Tem um videozinho no YouTube que explica bem essa questão da neuroplasticidade, para que a gente possa entender melhor no cérebro. Vamos falar um pouquinho sobre os três pilares de mindfulness, que eles são muito importantes para que a gente possa entender esse início, para quem estiver iniciando mindfulness, quem quiser utilizar no trabalho, né, na própria vida. Os três pilares, começando pela intenção, né? Por quê, né? Eu faço a pergunta por quê quando eu penso em intenção. A intenção ela funciona para nós que estamos praticando mindfulness como uma bússola. Ela lembra o motivo pelo qual eu decidi estar presente, né, aqui agora, seja para reduzir o estresse ou para me conhecer melhor. Então, isso significa intenção, né? E quando a gente pensa na atenção, né, a gente pensa o quê? O que que eu vou, ao que eu vou prestar atenção, né? É o momento da gente treinar a nossa mente para focar o aqui e agora, né? É o ato que a gente tem de observar as experiências internas, os pensamentos, as emoções e também as experiências externas, sons, sensações. Conforme a gente vai experienciando isso, praticando,
a gente vai fazendo isso sem filtro, deixando que aconteça como está acontecendo, sem julgamento, como diz Cavazinho, né? E quando a mente divaga, a prática da atenção, né? Por isso que a gente exercita muito a atenção, é aquele exercício que a gente diz, de forma gentil, eu vou trazer a minha mente de volta agora, né? Esse é o foco do acolhimento, né? Para a nossa mente. E quando a gente pensa no pilar da atitude, né? Do como, né? Essa parte, né? Do mindfulness refere um pouco mais à qualidade de atenção, né? Que a gente está prestando. A curiosidade, a gentileza, o não julgamento, a aceitação. Em vez da gente lutar contra os pensamentos ruins, a gente pode observar como as experiências são passageiras, numa atitude de gentileza e de abertura. Então, agora nós vamos para outra prática. Essa outra prática, a gente vai exercitar mindfulness nos três pilares que vocês acabaram de aprender agora, os três pilares de mindfulness. Então, eu vou pedir para que vocês estejam, para quem estiver sentado, a gente vai demorar mais ou menos uns 15 minutos para essa prática, talvez menos. Vamos ajustar, fazer alguns ajustes no corpo para que a gente possa estar com o corpo reto, que é o que a gente chama em mindfulness de postura digna. Porque se a gente fica muito assim, a nossa tendência é dormir, é devagar. Então, quando a gente faz o ajuste no corpo, a gente consegue manter melhor a intenção, a atenção e a atitude. Veja se os pés estão no chão e vai encontrando devagarinho uma posição em que possa estar desperto, mas ao mesmo tempo relaxado. Solta os ombros, gentilmente vai fechando os seus olhos para que você possa ter uma concentração melhor. Quem não consegue fechar os olhos, apenas abaixa um pouquinho a cabeça, fixa para baixo. Mesmo com os olhos fechados, é importante abaixar um pouquinho a cabeça. Josilene, abaixa um pouquinho a sua cabeça. Isso. Gentilmente, devagarinho. Durante a prática, se tiver que fazer alguns ajustes no corpo, que vocês façam com cuidado para não sair da prática. Então, a primeira parte, nós vamos falar da intenção. Convite para vocês, então, agora é que vocês visitem o ano que passou, de 2025, revisando o que foi bom, o que não foi bom. Nesse momento pode surgir algumas memórias, e se isso acontecer, vá observando as sensações do corpo enquanto isso acontece. Podendo ampliar um pouquinho a intenção de ir um pouco mais. Talvez vocês possam dar um zoom em algumas coisas que foram desafiadoras, algumas coisas que foram mais difíceis, alguma situação que tenha sido diferente, ou talvez algo que quisesse que tivesse sido diferente, que tivesse feito algo. Permitindo, junto com tudo isso,
e notando as sensações do corpo. Pode ser até que surjam emoções, talvez queira dar mais um zoom, olhando com mais clareza. Com cuidado para não atrapalhar a sua prática, vá mexendo suavemente os seus ombros. Então, agora deixando o passado e chegando no presente, no aqui e agora. Talvez você queira continuar um pouquinho mais rolando o ombro para deixar o passado, talvez um ou outro precise disso. Chegando então na segunda parte dessa prática, que é o coração de mindfulness, a atenção. O segundo pilar, a atenção. Trazendo então a atenção para o corpo e percebendo a respiração. Se sua mente foi para o passado ou para o futuro, gentilmente traga de volta para o corpo e para a respiração no aqui e agora. Notando assim as sensações corporais, percebendo a respiração, o abdômen aumentando na inspiração e diminuindo na expiração. Se você achar necessário, para estar mais no aqui e agora, estar mais presente, fazer alguns movimentos suaves com o corpo, com os ombros. O convite agora é a terceira parte dessa prática, que é o terceiro pilar, a atitude, levando então a atenção às mudanças escolhidas a partir de agora, buscando talvez um dos desafios que apareceu na primeira parte. Tendo amorosidade para chegar no coração do problema. Qual seria a forma corajosa e compassiva de levar essa questão passo a passo para frente? Lembrando então que não precisamos mudar nossa personalidade, e sim dar um passo gentil, um passo que ajude a florescer. Talvez você queira potencializar essa intenção em uma palavra, uma frase, ou talvez os dois. Traduzindo o que acontece comigo no aqui e agora. Pode ser até essa uma ação concreta para o meu mundo.
vamos terminar essa prática com 3 respirações conscientes, cada um no seu tempo. Talvez alguém queira relaxar os ombros, movimentando suavemente. Podemos fazer um pequeno inquiry, se alguém quiser comentar, compartilhar como foi essa experiência, uma ou duas pessoas, talvez compartilhar no chat. Eu achei enriquecedor fazer esse processo de pensar no ano passado, trazer, aí teve um foco e conseguir estar no presente, achei fantástico, para mim é uma coisa difícil, Ótimo. tomar essa consciência plena do momento e quando na atitude vem o que você pode fazer em relação, talvez, àquilo que o Zoom foi maior, né? Veio a palavra cuidar de mim. Eu achei que foi fantástico. É o passo para o equilíbrio emocional, né? Isso, para autorregulação. Ok. Muito obrigada, Raquel, por você compartilhar a sua experiência. Alguém conseguiu, ver como a Raquel ou foi diferente? Odete, para mim foi interessante. Quando eu fui olhar para o ano passado, a impressão que eu tive foi que foi um ano muito difícil. Mas agora eu percebi que eu fiz grandes conquistas. Ótimo. Consegui comprar meu carro, consegui realizar coisas grandiosas para minha vida. E eu não tinha percebido isso, né? E para esse ano, eu sei que eu tenho alguns desafios, mas depois da prática, me senti muito confiante, mais confiante, assim, sabe? Foi bem importante. Obrigada. Eu que agradeço você compartilhar, né? Esse momento seu, essa sua experiência, né? De sair um pouquinho do piloto automático e entrar, né? Um pouquinho no seu mundo interno, né? Como você entrou. Muito bom. É isso que Mindfulness faz com a gente, né? Ele dá esse impulso, por isso que a gente vai se fortalecendo e vai se equilibrando cada vez mais. E se a gente consegue gravar, né, esses 3 pilares, é a base. Mas eu vou explicar um pouquinho, né, o que acontece no nosso cérebro, pensando um pouquinho nessa prática. Embora as duas, a Aline e a Raquel, deu uma contribuição boa da experiência, tem no chat também, que eu ainda não li, quero ler. Mas a gente pode pensar que na primeira parte da prática, quando a gente está falando da intenção, a gente está trabalhando o hipocampo, que tem a ver com a memória, que foi um pouco do que a Aline falou, né? Essa consolidação, né? Ela ajuda a gente perceber quem somos e o nosso caminho. Ela melhora a nossa memória quando a gente entra em contato, né? Com isso, com a nossa intenção, a gente já vai trazendo a nossa memória, já vai ativando, né, o hipocampo do nosso cérebro. Fica muito mais fácil a gente lembrar das coisas. Por isso que é muito importante as práticas de mindfulness na terapia de MDR, né? Que a gente trabalha muito com essas áreas do cérebro. Quando a gente entrar na prática e convidar a memória, né, como fez a Aline, com o processo de analisar, sempre percebendo que o que emerge na minha experiência, a gente fica muito mais aliviada, né? Vem uma sensação boa, né? Parece até que o corpo dá uma relaxada. Alguns até percebem algumas emoções vinculadas a isso, né? E quando isso acontece, aí a gente sabe que vai envolver a amígdala também, né? Que é outra parte do cérebro. Essa é a experiência
como eu permito, como eu sinto, como está acontecendo tudo no aqui e agora. Na segunda parte da prática, quando a gente começa a falar da atenção, que é essa parte que traz, né, o mindfulness, porque a gente está sempre falando, né, o que que é mindfulness? É levar a atenção, né, sem julgamento. Então, essa é a parte que vai direto, né, que vai trabalhar direto o córtex frontal e o córtex cingulado anterior, né, trazer o corpo no momento presente. A gente não está tentando ir para o passado nem para o futuro. A gente está tentando trazer o presente, o aqui e agora, de uma forma bem gentil. E dizer, né? Eu não estou, né, querendo ir para o passado nem para o futuro, eu estou querendo estar no presente. Essa parte da atenção, né, que a gente chama, costuma dizer que a respiração e o nosso corpo é a nossa âncora, né, o que nos ajuda a trazer a mente de volta. Esse trabalho com crianças é maravilhoso, né? As crianças têm uma tendência muito grande, né, a aprender as coisas. E quando elas praticam mindfulness, isso amplia de uma forma gigantesca no cérebro das crianças, né? Embora as pesquisas dizem que em adultos e idosos também, né, com a neuroplasticidade, é possível, né, ter melhora, mesmo com pessoas mais idosas. Então, voltando na terceira parte da nossa prática, que a gente falou da atitude, né? Aí entra o pré-frontal e o dorso lateral do cérebro. A gente vai ativar essas áreas do cérebro, que são as regiões do cérebro que estão as nossas escolhas de valores, né? E hoje aqui na prática a gente teve essa oportunidade, né? De escolher o que é que eu queria trazer, né? O que que é importante para mim? O que que eu vou buscar agora, né? Todas essas partes acabam montando um quebra-cabeça. Pausar é um ato de bondade para o nosso corpo e para o nosso cérebro. Pratique mindfulness. Esse também é o terceiro feito, né, que a gente diz, né, que é a atitude e que a gente pode viver a nossa autocompaixão, nosso autocuidado, nosso equilíbrio emocional, né? Quem desenvolve a autocompaixão acaba sendo mais compassivo. Não dá para você desenvolver a sua compaixão se você não passou primeiro pela autocompaixão. Foi. Então, segundo alguns cientistas, né, embora a gente tenha falado da prática, quais as áreas do nosso cérebro que a prática que nós realizamos ativa, vamos falar um pouquinho, né, de forma geral, o que a ciência tem trazido, quais as áreas do cérebro que mindfulness beneficia, né? A ínsula, né? Acho que todos já estudaram, né? Todo mundo que faz MDR tem que saber um pouquinho dessas áreas do cérebro, né? A ínsula está associada à percepção de si mesmo, né? Das sensações físicas internas e externas, né? A gente sabe, através dos estudos que pesquisas confirmam, e essa pesquisa do Rose e do Tang, ele fala muito, né? Que a ínsula e o córtex cingulado são ativados durante a meditação, o quanto que isso é importante, né? O córtex pré-frontal também, né? Envolvido na tomada de decisão, é o processamento cognitivo e regulação das emoções, o quanto que isso é importante, né? O quanto que a meditação leva, né, de acordo com os estudos, um volume da massa cinzenta dessa região, que pode preservar a função cognitiva relacionada à idade também, que eu já falei, né, sobre pessoas com mais idade. O hipocampo, né, que é importantíssimo para o nosso trabalho de MDR, que a gente ajude os nossos clientes, né, a desenvolver a memória, a aprendizagem, a regulação da emoção, né, relacionados ao hipocampo. Alguns estudos longitudinais, né, eles confirmam, né, o aumento também da massa cinzenta a partir do hipocampo, né?
O programa de mindfulness, é, em 8 semanas, se ele for realizado corretamente, com as tarefas, com as funções todas que o instrutor é, orienta, né, e trabalha, tem um aumento e um ganho muito importante, né? Tem muitas pesquisas trazendo isso, muitos estudos com evidências. A junção parietal temporal também, né? Sugere que mindfulness pode introduzir mudanças, né, nessa área. Essa região é a que desempenha a empatia e a compaixão, né? Como é importante trabalhar isso, que a gente perceba e que possa levar para o outro esse conteúdo, né? Empatia e compaixão também está relacionado nos estudos com o ganho do bem-estar, né? As pessoas, quando desenvolvem essas habilidades, elas acabam tendo um bem-estar melhor. E a amígdala também, né? O processamento do estresse, a meditação de respostas a ameaças, quanto que é importante que nós tenhamos esse desenvolvimento, levando mindfulness, mostrando o quanto que mindfulness está associado a uma diminuição no volume da amígdala direita, né? E a uma redução dessa conectividade relacionada ao estresse nessa região. Então, vamos estudar, vamos praticar, né? E levar o mindfulness para dentro do consultório, para a família, para as escolas, né? Quanto que isso é bem legal. Aqui a gente tem um modelo de um outro estudo que vocês podem ver o cérebro, né? Esse estudo foi de 2015, né? A gente vê aqui o cérebro, o primeiro aqui, olhando pelo cursor, né? Esse aqui, nossa, tá difícil. A mente distraída, né? Como é que está ativado? Olha as cores representando as áreas de ativação no cérebro. Depois vai para o cérebro, né? É, que essa mente distraída, depois com a meditação, né? A gente passa aqui para o segundo cérebro, onde os pesquisadores já percebem a distração, né? A relevância da rede neuronal, aí compreende que a ínsula anterior ou giro gingulado anterior é ativada quando o meditador percebe a distração, quanto que isso é importante, né? Aí depois vai para o terceiro cérebro, aqui seguindo o fluxo, né? A reorientação da consciência, do córtex pré-frontal. Aqui já está tendo uma melhora, né? Quando eles, né, as pessoas que estão na pesquisa conseguem, né? Os praticantes conseguem perceber a distração, né? E trazer a mente de volta até chegar no último, né, que a gente vê só um ponto azul aqui, a atenção sustentada, onde o córtex pré-frontal, dorso lateral, permanece conciso quando o meditador volta sua atenção para a respiração por longos períodos. A importância, né, da âncora da respiração, porque já tem uma predisposição, já está treinado para isso. Convite agora a mais uma prática. Sei que vocês já estão cansados, mas nós estamos terminando. Vou pedir para que todos voltem à posição de postura digna. Agora, ao invés de vocês colocar a mão no colo, vocês vão colocar a mão no coração, se for confortável para vocês. Feche os olhos suavemente. Devagarinho vão sentindo essa ação de segurar o coração com as duas mãos. Um coração que às vezes está aberto e às vezes mais fechado. Às vezes inteiro, às vezes quebrado.
às vezes muito sábio, às vezes não, algumas vezes corajoso, outras vezes não, com medo, como eu quero me relacionar com esse coração, com a mente e o corpo de forma compassiva. Meu coração, eu estou com você. Deixando então emergir agora uma frase que funcione para você sem julgar, deixando surgir aquilo que está emergindo. Honrando a experiência humana de todas as emoções, felicidade, alegria e tristeza. Fazendo 3 respirações conscientes. E para quem se sentir confortável, dando um alto abraço. Mais uma respiração profunda, um deixar ir e voltar aqui para a nossa sala. Todo mundo dormiu? Interessante que quando a gente percebe também, né, que a gente teve um soninho, um cochilo, ou que a mente foi para outro lugar, isso também é mindfulness, né? A gente está com a atenção aí ligada. É só fazer o convite e trazer de volta para a prática. É difícil praticar mindfulness? Alguém tem experiência? Eu Olá. pratico todo dia, viu, Cláudio? 10 minutos à noite. Ótimo. E Eu acho sei que você, fantástico. eu sei que você é mindfulneira. Eu sou a maior, assim, admiradora, porque os meus pacientes que praticam, a gente sente a diferença que faz, né? A gente estimular o paciente a praticar é muito bom, né? E eu A gostaria nossa de. tendência é sempre falar de doença. Hoje a gente está falando de saúde, né? De equilíbrio. Fala, você estava falando, Deise? Eu estava falando. Ah, você, Tudo bom, Rubiana. doutora Tudo, Claudete? Tudo querida, e bem? você? Tudo bem. Eu amo mindfulness. Eu também trabalho bastante com os pacientes. Inclusive, estou querendo fazer com você agora. Já fiz com outros profissionais. E Seja trabalho bem-vinda. bastante tempo já, sabe? Eu acho assim maravilhoso. Eu sou apaixonada. Eu sou suspeita em falar porque eu amo de paixão, gosto muito. E dá muito, ajuda muito, né, nas sessões, assim, até pra gente também junto, né? E é maravilhoso. Por isso que eu estou aqui. Muito bem, muito obrigada pela presença. A Aline quer falar? Eu tive a experiência de poder fazer as 8 semanas com você, e desde então, assim, quando eu preciso, eu uso principalmente a técnica do banho, a técnica. Eu lembro muito da uva passa, então, quando eu estou me alimentando, também eu procuro ter mais atenção. E com os meus pacientes que às vezes tinham mais dificuldade, alguns, né, que têm mais dificuldade de entrar em contato consigo, e eu proponho algumas práticas do MDR, do Mindfulness, como eu vejo mudança também. Muito Até bem, quando a gente Aline. vai processar, ele consegue se concentrar melhor.
sabe? É muito rico A isso. Aline falou algo muito importante, né? Do banho. Na verdade, a gente ter o foco na atenção não necessariamente, né, o maestro precisa ser ali sentado, meditando, trazendo toda essa experiência mental. Pode ser também, né? É uma das formas que a gente mais pode praticar é levar a atenção a tudo que a gente faz na vida. Ah, eu vou tomar um banho, com que qualidade de atenção estou tomando esse banho, né? Sentindo a água cair, as sensações corporais, o cheiro, né, do sabão, o movimento da mão, quando eu desloco minha mão, uma e outra, que sensações eu percebo, como é isso na minha experiência. A gente vai lavar uma fruta, né? Com que qualidade de atenção a gente lava essa fruta? Dirigindo, né? Às vezes, até dirigindo, eu tive vários depoimentos de pessoas que, depois que praticaram, passaram a ter mais atenção na direção, né? Às vezes a gente passa por um local e não percebe que teve mudanças na rua, porque a gente está tão no automático, né? Quando a gente se abre, né, para a atenção, para para essa vivência, a gente nota muito mais coisas, a gente amplia muito a nossa mente, né? E aí o hipocampo agradece também, né, Ana? Com certeza, mas com certeza mesmo. Eu vi no Congresso da Indria algumas imagens de PET scan que um pesquisador estava usando, onde ele foi fazendo o mapeamento do cérebro do paciente enquanto ele fazia as práticas de mindfulness, sessão após sessão. Muito interessante, né? A gente vê realmente que tem uma mudança bastante substancial, então isso é bem legal, né? Esse estudo que eu trouxe, por último, eles fizeram, né? Tanto que tem o scanner do cérebro, eles colocaram fenomenal, né? Embora no Brasil a gente não tem verba para fazer esse tipo de pesquisa, né? Com, usando, É, né, a tecnologia. Isso tem um custo altíssimo, né? Lá fora eles até pagam, né, os candidatos para participarem de pesquisas. Aqui a gente usa outros recursos, né? Eu usei instrumentos da psicologia na minha pesquisa, que já foi um resultado excelente, fenomenal, né? O quanto que melhora as funções executivas e as áreas do cérebro, conforme eu expliquei. É bem isso. Então, fica o convite, né? Quando eu vou começar? Eu já comecei. é verdade. É verdade. Alguém gostaria de fazer alguma pergunta para a Claudete? Nós estamos, assim, na reta final da nossa live, Sim. aula. Estão querendo tomar o sábado de todos, todo mundo querendo voltar, né, para É, descansar. bom, gente, vocês querem fazer mais alguma pergunta para a Cláudia? Foi bárbaro, hein, Cláudia? Você trouxe Sim. algumas práticas, né? E é legal a gente fazer as práticas, porque quando você faz, você sente, né? O que você pode estar repassando para os seus pacientes. Olha, a Paula estava ali, está saindo agora. Alguém quer fazer mais alguma pergunta? Ok. Parece que não. Cláudia, então, vamos se despedir do pessoal, né? Sim, muito Te obrigada. agradeço. Oi? Obrigada a todas, né, por estar aqui, né? Isso. Eu te agradeço pela participação, né? O curso da Clau a gente vai estar divulgando em todos em nossos grupos, né? Então vocês vão receber o convite para participar. É um curso bárbaro, né? O pessoal que fez o ano passado aproveitou muito. Foi muito bom mesmo, tá, Cláudia? Então, obrigada. A gente tem um manual grande de práticas para vocês utilizarem, né? Isso é É, bom. que isso que acho que faz a diferença, né, Claudete? As práticas que você ter nas mãos, você Os vai áudios, né? fazendo gradativamente e os pacientes vão aprendendo. É muito legal, né? Os áudios é muito bom.
Então, gente, olha, nós finalizamos a nossa semana, segunda semana de saúde mental da Equilíbrio Mente e Corpo. Um beijo grande a todos, Beijo. bom restinho de semana. Então, para vocês todos. Tá? Tchau.